Vou estudar com Bilbilzão. Ai, Bilbilzão, biologia não é problema, não. Pois é, veio estudar com Bilbilzão? Estamos aqui, Alfredão, Jéssica. Hoje a gente vai arrebentar. Preciso muito da sua atenção. Um assunto importantíssimo como esse, devido respeito deve ser dado. Então, por favor, olha para mim e vem para cá. A gente vai falar hoje sobre citologia. Citologia, cito quer dizer célula, logia, estudo. Então nós vamos estudar a célula. A gente divide em dois grupos bem distintos: células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são células que não apresentam a membrana nuclear, que a gente vai falar aqui. Enquanto que a célula eucarionte, representada aqui no quadro, é a célula que apresenta isso. Célula procarionte são células como, por exemplo, as bactérias. São bem mais simples, têm estruturas muito mais simples. Então, esse cara aqui, como célula eucarionte, olha quantas estruturas ela apresenta. Então, a gente vai classificar ela como mais complexa. Algumas das estruturas são até comuns de uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Por exemplo, o ribossomo tem a mesma função, tem a mesma característica, beleza isso? Então é importante você saber isso aí. Outra coisa, tem material genético, tem DNA, isso é importantíssimo para saber também. Só que você não vai encontrar o que a gente chama de organelas membranosas. Não tem. Na célula procarionte não tem, na célula eucarionte sim. Então vamos estudar a célula eucarionte porque ela é mais complexa e eu tenho várias coisas para te apresentar aqui. Primeira coisa que eu quero que você saiba de fora para dentro é essa estrutura aqui chamada de parede celular. A parede celular ela é encontrada nas células vegetais, nos fungos, que são representantes de células eucariontes, que têm parede celular. Note que essa parede celular aqui, ela é rígida. A estrutura na célula vegetal da parede celular, ela é formada por celulose. Já nos fungos, ela é formada por quitina. Diga quitina. Diga assim, quitina. Não, quitina não, quitina, isso, tina, muito bem. Agora, eu quero que você saiba que esse cara aqui confere uma proteção para a célula. Ela não apresentará apenas a membrana plasmática. A membrana plasmática é esse envoltório aqui, encontrado em todas as organizações celulares. Foi ou não foi? Essas organizações celulares, todo mundo vai ter membrana plasmática. E eu quero que você lembre que essa membrana plasmática, ela apresenta a organização de uma bicamada fosfolipídica. Ela apresenta uma bicamada fosfolipídica. Foi ou não foi? Tranquilo? Agora, eu quero que você observe isso aqui, ó, que é essa estruturazinha em preto, chamada de núcleo. O núcleo, ele apresenta uma membrana também, semelhante à membrana plasmática. Bill, e qual é a diferença de uma para outra? Apenas a parte externa de uma estrutura chamada de glicocálix. Preste atenção nisso. O glicocálix é uma estrutura que envolve a parte externa da célula, responsável pela identificação de estruturas que vêm de fora, para dentro da célula. Então é ela que identifica. O núcleo já está lá dentro, então ele não vai apresentar isso, beleza? Embora a explicação de fato seja uma outra, que eu não posso encontrar carboidrato livre aqui dentro, mas esse carinha aqui não vai ter glicocálix. Bill, qual é a função dessas duas membranas? Controlar a entrada e saída de substâncias. Você deve lembrar que tem coisas que estão fora da célula que devem entrar, e tem coisas que estão dentro que devem sair. Quem controla isso é a membrana plasmática, num processo que a gente classifica como permeabilidade seletiva. Tranquilo até aí? Outra coisa, existe uma organelazinha aqui, importantíssima, chamada de retículo endoplasmático.
Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático a gente divide ele em dois tipos, o liso e o rugoso. O rugoso, por apresentar ribossomos na sua membrana, ele vai ser caracterizado por produzir proteínas. Ele é responsável por sintetizar proteínas. Já o liso não. O liso não tem ribossomo e a função dele é sintetizar lipídios, colesteróis e esteroides. Fale comigo. Lipídios, colesteróis e esteroides. De novo. Lipídios, fale rápido agora. Lipídios, colesteróis e esteroides. Foi ou não foi? Lipídios, colesteróis e esteroides. Foi? Então, tem que saber isso aqui. Outra organela importantíssima é o aparelho de Golgi, ou aparelho golgiense, complexo golgiense, sistema de Golgi. Qual é a função do Golgi? Qual é a função do aparelho de Golgi? Aqui, ó, salau. Tá vendo aqui, ó, salau. Salau quer dizer secreção, armazenamento, lisossomo, acrossomo e lamela média. Foi ou não foi? Tranquilo? Essas são as funções do complexo de Golgi. Apagar aqui, ó. Outra organela importantíssima aqui é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela responsável por promover a realização da fotossíntese. Esse cara é característico das células vegetais, beleza? Enquanto que esse carinha aqui, ó, chama de mitocôndria. Viu? Mitocôndria. Normalmente o pessoal faz assim. Olha, tudo em biologia é mitocôndria. Me respeita, rapaz. Mitocôndria, de fato, a função dela é produzir energia. E tudo no organismo, tudo na célula gasta energia. Boa parte das atividades vai gastar energia. Então, de fato, a mitocôndria deve estar direto e indiretamente relacionado aos processos biológicos. Mas nem tudo é mitocôndria, não. Respeita aqui, respeita a biologia. Olha para cá. Vem Jéssica, vem Alfredo. Outro carinha aqui é o ribossomo. Ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteína. Ele é formado por duas subunidades, ó, uma menor e uma maior, que se unem apenas durante a síntese da proteína. Foi ou não foi? Tranquilo? Então, olha esse esquemazinho aqui. Ele está junto, mas não quer dizer que ele esteja sintetizando proteína aqui, porque está faltando o RNA mensageiro, que a gente vai ver isso lá na frente. Mas o que eu quero que você grave é, na hora da síntese da proteína, elas se unem. Separa. Terminou? Separa. Olha esse esquema aqui. Arrebenta. O cara da edição mandando bem. Tá vendo essas duas bolinhas, uma menor e outra maior? Elas só vão se unir quando elas estiverem sintetizando a proteína. Tá vendo o negocinho saindo aqui como se fosse um cocôzinho? Ó o cocôzinho saindo, tá vendo? Esse negocinho aí é a proteína. Foi? Teve graça não? Tá bom, então não importa, é o que tá aí mesmo. Aqui, ó, outra organela. Esse carinha aqui é o peroxissomo. Essa organela, o peroxissomo, ela é responsável por um processo chamado de desintoxicação celular. Fale para mim, desintoxicação celular. Vá, desintoxicação celular, desintoxicação celular. Sou bom de samba não, agora no forró eu arrebento. Aqui, ó, peroxissomo, desintoxicação celular. Foi? Agora, esse cara aqui, característico de células vegetais. Mas a gente encontra também procarionte. Esse carinha é o vacúolo. O vacúolo, ele tem a responsabilidade de realizar o controle osmótico. Controle osmótico por quê? Porque é ele quem vai controlar a entrada e saída de água. Deu para entender essa paradinha? Tranquilo aí? Fácil ou não? Já esse outro aqui é o lisossomo. O lisossomo é uma organela produzida pelo complexo de Golgi, responsável pela digestão intracelular. Digestão por quê? Vai entrar substâncias aqui na célula. Algumas substâncias vão entrar aqui. E eu preciso digerir mais ela, quebrar mais ela, fazer com que ela fique em partes menores. Quem atua aí? Lisossomo. Porque ele possui enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, que vão quebrar essas moléculas em partes menores. Já esse outro aqui é o centríolo. O centríolo, ele é uma organela não membranosa e a função dele é participar, por exemplo, do processo da divisão celular, formando as fibras do fuso. Olha essa imagem aqui.
Você observa que no canto da célula, né, nos polos da célula, a gente encontra o centríolo. E partindo do centríolo, você vai observar, ó, a passagem ou a formação das fibras do fuso, que vão se ligar ao cromossomo lá no meio. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Outra estrutura que é importantíssima é o citoplasma. O citoplasma nada mais é do que toda essa região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Ei, preste atenção. Preste atenção. Nós vimos aqui várias estruturas da célula eucarionte, não é? Caracterizamos cada uma das estruturas aqui. O que eu quero que você lembre? Que a célula ela é dividida em 3 partes. Quais são as 3? Membrana, citoplasma e núcleo. Membrana envoltório, responsável por controlar a entrada e saída de substâncias dentro da célula. Segundo, citoplasma. É nele que a gente vai encontrar as organelas ou os orgânulos citoplasmáticos, cada um com funções bem definidas. Foi ou não foi? E o núcleo, que é onde a gente encontra o material genético. É lá que está o material DNA. Todas as informações e todas as atividades de uma célula são coordenadas por quem? Pelo núcleo. Ei, calma, deu tela azul, não deu? Por quê? No vestibular vai perguntar assim, Alfredão, olha para mim, olha aqui no meu olho. Vai perguntar assim, ó, a mitocôndria e o cloroplasto apresentam atividades reguladas pelo núcleo? Não, não apresentam. Por quê? Porque tanto a mitocôndria como o cloroplasto apresentam metabolismo próprio. O que quer dizer isso? Eles dois têm DNA deles, Alfredo. Jéssica, ele tem DNA dele. Então, o que acontece? Tem pouca energia, não é o núcleo que vai chegar assim, ó, bora, vamos trabalhar, se não trabalhar você vai ver. Não, ele não vai determinar nada, porque quem faz isso é a mitocôndria. Da mesma forma, o cloroplasto, não é o núcleo que vai chegar lá, ei, você tem que trabalhar porque eu estou sem... Não, pô, ele não vai obedecer. É ele mesmo quem identifica se a atividade está tendo função plena ou não. Se tem um pouca energia, a mitocôndria identifica isso, ei, vamos trabalhar mais. Se tem pouco carboidrato, por exemplo, o cloroplasto, ei, vamos trabalhar mais. Ah, não é suficiente a quantidade de mitocôndria que tem? Produz mais mitocôndria. Ela mesma se divide, forma outras. Foi ou não foi? Deu para entender isso? Alfredão, Jéssica, deu para pegar? Foi ou não foi? Eu aprendi com Bilbilzão, ai Bilbilzão, biologia não é problema, mas não. Eu aprendi a célula, tirando onda com o esquema, aprendi tudinho. Au! Galera, por hoje, finished e até a próxima. Valeu!